Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. A nossa primeira pergunta vem do Gustavo Benevides. Ele perguntou: sou a favor da monarquia e acho esse sistema 10 vezes melhor do que a república. No entanto, discordo de muitas opiniões dos membros da família de Orleans Bragança. Como resolvo este paradoxo? Olha, você pode fazer duas coisas. Primeiro, olhar muito mais para as vantagens da instituição que ele está trazendo do que para a pessoa em si. Que essa é a grande diferença das monarquias para as repúblicas. Nas repúblicas você está escolhendo uma pessoa para um cargo, e na monarquia você tem aquele cargo que exige da pessoa cumprimento de certas regras, né? Por exemplo, justamente a neutralidade política. Então isso é uma coisa que você não precisa se preocupar muito. Principalmente que você vê muitas monarquias na Europa, onde leis são passadas que muitas vezes não são da opção pessoal dos monarcas, mas eles sabem que com aquele governo que foi eleito pelo povo, seria muito difícil dele conseguir vetar aquela lei ou fazer alguma coisa contra ela. Então você pode olhar por esse lado, ou você também pode fazer como muitos católicos que não gostam desse Papa fazem, que é ignorá-lo e esperar que um futuro monarca melhor venha. A nossa segunda pergunta vem do Renato Fernandes. Ele perguntou: gostaria de saber por que a República Portuguesa e outras casas reais da Europa consideram Dom Duarte de Bragança como chefe da Casa Real. Sabendo que a Constituição Monárquica de 1838 excluía a descendência do antigo rei Dom Miguel I, a chefia da Casa Real seria assim direito de Dom Pedro Folque, Duque de Lulé. Olha, Renato, essa foi uma excelente pergunta. Eu gosto muito dessas perguntas sobre questões dinásticas. E realmente, nessa carta constitucional que você falou de 1838, ela tem a lei do banimento que bane o ex-rei Dom Miguel II e a sua descendência do trono de Portugal, impedindo eles de qualquer dia assumirem o trono de Portugal. Mas essa não foi a Constituição que vigorou até o final da monarquia portuguesa. Foi a Constituição de 1826, que voltou a entrar em vigor em 1842, ou seja, 4 anos depois da Constituição que você falou, que revogava essa lei do banimento, que ela dizia que tinha que ser respeitada estritamente a linhagem dos Bragança. Ou seja, caso a linhagem que estava ocupando o trono acabasse, o próximo ramo a assumir o trono seria o ramo miguelista, porque era o ramo mais próximo da casa de Bragança. Então, por isso que o príncipe Dom Duarte é considerado o legítimo herdeiro do trono português. Vídeos Engraçados perguntou: olá, venho novamente fazer uma pergunta. Como a restauração da monarquia, a bandeira ou o hino seriam mudados? Teríamos o título de império ou reino? Qual a diferença dos dois? Olha, Vídeos Engraçados, o hino ficaria o mesmo, mas a bandeira mudaria para a bandeira imperial, que é muito mais bonita e cheia de significados que a atual bandeira positivista. E nós seríamos o império, e a única diferença entre império e reino, e dos outros títulos também, como principado, ducado, é o tamanho do território, né? O império é maior que um reino, consequentemente maior que o principado, consequentemente maior que um ducado, e etc. É a única diferença. Luiz Carlos Estevam Roque perguntou: João, queria saber de uma coisa. Quando a monarquia for restaurada no país, como será a relação do país com os demais países do Mercosul? E outra pergunta: você tinha falado que se a monarquia fosse restaurada, os palácios pertencentes da família imperial seriam devolvidos. E no caso do Palácio Guanabara, deixaria de ser o palácio do governo do Rio? E no caso da família imperial, quem receberá os valores do governo? O imperador sozinho ou a família imperial inteira? Olha, Leandro, eu já respondi essa primeira pergunta no vídeo passado. Sim, a relação com os países do Mercosul e da América do Sul em geral se deteriorariam, porque eles não gostam muito dessa ideia de monarquia. E sobre a sua segunda pergunta do Palácio Guanabara, como a família imperial moraria em Brasília, talvez o palácio não fosse devolvido, né, porque o Palácio Guanabara fica no Rio de Janeiro e o governo do Rio de Janeiro teria muito mais proveito em usar o Palácio Guanabara do que a família imperial que estaria morando em Brasília. Eu gostaria que fosse devolvido, mas talvez tivesse uma questão de bom senso aí. E a sua última pergunta sobre o financiamento da família imperial e para quem iria o dinheiro, para o imperador ou para cada membro da família imperial,
Bem, a gente pode pensar também de um outro jeito de financiar a família imperial, né? Por que tem que ser um financiamento público? Por que não pode ser como é no Liechtenstein, onde a monarquia não recebe um centavo de dinheiro público, eles têm um banco privado? Ou, por exemplo, fontes próximas ao príncipe Charles disseram recentemente que ele pretende acabar com o financiamento público da monarquia quando ele assumir o trono. Né? Então a gente pode pensar nisso, de abolir o financiamento público para o chefe de Estado e deixar ele viver de rendas privadas. Eu acho que seria muito mais produtivo para a nação. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Coluna do Rei. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem, por favor, curtam o vídeo. Compartilhem esse vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas possíveis. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Tem vídeos novos todos os sábados. Por favor, também curtam a página do Coluna do Rei do Facebook. A gente tem uma página agora. Eu publico algumas coisas lá de vez em quando. Publico os vídeos também. Alguns notícias não dá para comentar aqui, então eu comento lá. E, por favor, também curtam as páginas. Compartilhem o Coluna do Rei do Facebook. O link dela está aqui embaixo na descrição. Então é isso. Muito obrigado. Até semana que vem.